Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 22. Hoje continuamos com Economia Internacional. Eu vou recapitular brevemente o que a gente já viu e daí continuamos com taxa de câmbio. Quarta-feira é feriado, não tem aula. E lembre que sexta-feira haverá o controle 4, controle número 4. E o controle número 4 será no mesmo esquema dos anteriores, e só que a diferença é que geralmente ele era num dia de aula e essa vez não vai ser um dia de aula, vai ser na sexta-feira. Mas o resto é todo igual. E a matéria é Economia Internacional, é a aula passada e essa aula. Na aula passada nós vimos sobre balanço de pagamentos. Então, pode ter uma pergunta sobre isso. E hoje mercado de câmbio, paridade de poder de câmbio, taxa nominal, taxa real, essas coisas. Então, vamos fazer isso. Só para recapitular o que a gente já viu, brevemente, antes de partir para a matéria nova. Balanço de pagamentos é um registro das transações de um país com o resto do mundo. E ela tem essa estrutura aqui, que a gente viu. Então, o balanço de pagamentos vai ser um número final, que vai dizer se houve um déficit, um superávit, se entrou mais divisas do que saiu, se saiu mais divisas do que entrou. E tem essa estrutura, e basicamente são essas três contas aí: transações correntes, conta capital financeira, basicamente essas duas que são as importantes. Erros de emissões é só acertar ali o que não está batendo. E tem essa estrutura. A gente viu na aula passada. Aí, como é que poderia ser uma pergunta disso numa prova ou num controle de leitura? Seria um jeito de fazer seria o seguinte: eu podia dizer assim, suponha que o balanço de pagamentos, o saldo final, total de tudo, no final das contas, deu 400 milhões. Foi um saldo positivo de 400 milhões. E em transações correntes deu 100 milhões. E na conta capital deu tanto. Na conta financeira podia dar vários valores e deixar algumas dessas contas sem valores. E aí pergunta essas contas sem valores, qual é o valor dela? Aí você teria que vir aqui, podia até fazer esse desenho no pedaço de papel, botar os valores em cima, assim, e aí é simplesmente álgebra, ver o quanto que falta. Porque tudo tem que bater no final das contas. Isso é só um registro das contas. Então, a gente viu isso. Então, tem todos os exemplos aqui. Aí a gente viu que o país, então, tem essas contas. O Brasil, o Banco Central tem esse boletim, ele sai mensalmente, sai anualmente. E você pode olhar assim na linha final, o resultado do balanço aqui. Esses são números verdadeiros. O Brasil, em geral, tem um saldo positivo do balanço de pagamentos. Está aqui o boletim do Banco Central que faz isso. Isso você lê nos jornais, o tempo todo está saindo dos jornais. A mídia acompanha muito de perto o balanço de pagamentos. Então, o balanço de pagamentos... Bom, aqui... E aí, se o país seguidamente tem saldos no balanço de pagamentos, quer dizer que cada ano está entrando mais dólares do que está saindo, mais divisas do que está saindo, então o país está acumulando isso que chama as reservas internacionais. Aqui estão as reservas internacionais do Brasil. Você vê que a partir do ano de 2003, basicamente, começou a acumular fortemente isso. Isso aconteceu porque esse foi um período de preços muito bons para produtos que o Brasil vende, os commodities que chamam, tipo ferro e soja, produtos agrícolas, produtos minerais.
E isso é muito bom, porque cria esse colchão de segurança para o país, de que então, o país pode acessar crédito no resto do mundo, as pessoas emprestam para o Brasil se precisar, para fazer negócios. Ao fazer os negócios, é sempre preciso ter crédito. Você está lidando com outros países, os outros países se sentem muito tranquilos sabendo que o país tem esse colchão de divisas. Então, isso é muito importante. Hoje já está mais alto do que isso, até eu acho que já passou, ou está chegando aos 400 bilhões de dólares. Tá, isso foi a aula passada, a gente quer ir para frente agora. Já apareceu aqui antes, aqui é só exportação e importação. Então, é só nas transações correntes, uma das contas, e dentro de transações correntes, só a balança comercial, que chama. Então, isso é só uma das várias contas, mas no imaginário das pessoas e da imprensa é o que mais se fala, né? Importação e exportação, que é basicamente bens e serviços. Você vê que o Brasil quase sempre está exportando mais do que está importando. Não confundir isso com saldo, que eu também falei que é sempre positivo, quase sempre positivo, porque isso aqui não inclui toda a conta de capital e conta financeira, onde tem investimentos externos, esse tipo de coisa. Mas você vê... e o que está desenhado ali na linha é a taxa de câmbio. Então, isso é uma época que a taxa de câmbio estava entre 2 e 3, se você vê aí. É o eixo da esquerda. Então, hoje a gente sabe que está 5, entre 5 e 6. E... Deixa eu admitir aqui. Então, é isso que a gente quer falar. A taxa de câmbio. Mas o que determina a taxa de câmbio? O que é a taxa de câmbio? O que determina? E como é que a gente pode entender taxa de câmbio? A gente vai ver que tem taxa de câmbio real e nominal, que tem a ver nas outras vezes que a gente viu real e nominal, tem a ver com inflação. Então, vamos ver isso aqui. Então, taxa de câmbio é simplesmente o preço de divisas. Divisas é moeda estrangeira. A gente tem o real no Brasil, todas as outras moedas são divisas, são moedas de outros países. E a gente precisa dessas moedas quando a gente vai comprar alguma coisa desses outros países. Então, você vai para a China, você vai querer aqui está yuan, né? Mas também chama renminbi, eu acho. Mas você vai viajar para a Europa, você vai comprar coisa da Europa, você precisa de euros, vai para os Estados Unidos, precisa de dólar, ou qualquer outro país aceita dólar. Então, tem divisas. Então, tem gente que demanda divisas e tem gente que oferta, que vende divisas, que nem tem com cebolas, com cortes de cabelos, com qualquer outro bem e serviço. Então, você já sabe onde é que isso vai, né? A essa altura, você já pegou o vício de economistas, quando a gente fala oferta e demanda, alguém vai fazer um gráfico de oferta e demanda, vai ter um preço de equilíbrio, uma quantidade de equilíbrio. Então, vamos fazer isso, né? Vamos ver o que está escrito aqui. Então, a gente, taxa de câmbio no Brasil, a gente fala assim, a taxa de câmbio está 5,5, mais ou menos hoje em dia, 5,6. O que a gente quer dizer? É 5,6 reais por dólar, é um preço do dólar. Quando eu falo, o preço da cebola está 10 reais o quilo. É a mesma coisa, aqui é quantos reais por $1. O bem é $1, ou €1, seja lá o que for. Daí só falar, então a taxa de câmbio é 3,2 reais por dólar, é isso que tem que pagar. Então, se um produto custa $10, quantos reais você vai precisar? Para cada dólar, você vai precisar de 3,2 nesse exemplo, então você vai precisar de R$32 para comprar $10. Você poderia inverter também, dizer quantos dólares por real. E a Inglaterra faz isso, só para ser diferente, né? Mas geralmente a gente faz por dólar. Então, 3,2 reais por dólar, se você inverter, se você dividir 1 por 3,2, dá 0,3125. É a mesma coisa, matematicamente é só uma inversão. Tem um bocado de moedas diferentes. Muitas dessas aí não existem mais, porque em algum momento a Europa se unificou, fez uma união monetária.
para facilitar os negócios. Que é sempre chato esse negócio, você vai fazer negócio com Ele me outro país, oferece um leitinho. você tem que trocar, tem que fazer câmbio, tentar. Fazer câmbio não é de graça, o banco cobra uma taxa. Quem já viajou para o exterior sabe como é que é isso. Você vai lá e a taxa de câmbio é diferente em cada lugar. Você vai para um país, aí você vai trocar câmbio. Se você trocar no seu hotel, diz assim, eu vou sair dar uma volta, comprar uma coisa. Aí, não, mas você só tem dólar, só tem real, precisa trocar. Aí você vai trocar onde? Se você trocar no aeroporto, os bancos vão cobrar muito de você. Diz assim, tá, você pode trocar quanto quiser, tá aqui a taxa de câmbio, que às vezes dá uma taxa de câmbio ruim para você, e além disso você vai ter que pagar uma taxa fixa de $20 só pelo nosso serviço, às vezes 50, então fica caro. Hoje em dia, com cartão de crédito, você não faz mais muito isso de carregar dinheiro e trocar, mas o cartão de crédito também vai cobrar essas coisas. A taxa de câmbio que o cartão de crédito te dá, ele tá essencialmente vendendo o dólar para você, a taxa de câmbio é cara. E ele também cobra, tem imposto e cobra uma taxa de serviço. Então, câmbio geralmente é chato. A Europa resolveu fazer uma unificação, então, aqueles 20 e tantos países da Europa lá, se todos têm a mesma moeda, abriram mão da soberania de ter sua própria moeda, uma coisa incrível aceitar fazer isso, né? Mostra uma maturidade muito grande, não foi nada de nacionalismo, é o meu país, eu quero minha moeda, eu quero os meus heróis estampados na então, é uma maturidade econômica, uma moeda só, e aquilo facilitou os negócios entre eles. Aqui, e aí, uma coisa que a gente acompanha, então, muito é qual que é a taxa de câmbio. E está aqui a taxa de câmbio no Brasil de 99 até 2015. Então, você vê que ela oscilou aqui logo depois do plano real. Depois eu vou falar desse plano do período anterior aqui. Ela oscilou, tem horas que sobe muito e tem horas que o dólar fica muito caro. Tem horas que o dólar fica muito barato. Como qualquer outra coisa. Você fez um gráfico de cebola. Eu não falo de cebola o tempo todo. Pode ser qualquer outra coisa. De mamão, ou de soja, ou de iPhones. Tem horas que o preço sobe, tem horas que o preço cai. Por quê? Porque oferta e demanda, obviamente. Mas o dólar é um pouquinho especial porque o dólar é um termômetro, você pode olhar esse gráfico assim como um termômetro de incerteza para o país, porque a qualquer momento, se você vem uma crise, vem um escândalo, vem uma guerra, vem uma depressão, peste, ou vem um período muito bom, notícias muito boas, vamos ficar com as notícias ruins primeiro. Você tem notícias muito ruins, muita gente diz assim, puxa, então talvez o real não vai valer nada, talvez vai voltar uma inflação e esse dinheiro que eu tenho aqui R$100 mil que eu acumulei com o esforço do meu trabalho, e isso vai, com essa crise, isso vai deixar de valer. Então, quer saber o que eu vou fazer? Vou pegar esse dinheiro e vou comprar dólar, porque o dólar tem uma estabilidade muito maior. Dólar qualquer um aceita em qualquer lugar do mundo, um real não. Então, e gente de todo o país faz isso. Então, quando tem crise, o dólar fica caro. Então, você pode olhar esses períodos aqui. Isso aqui, olha o que aconteceu aqui. Isso aqui foi um período muito grande, uma crise muito grande. Em poucos meses, o dólar praticamente dobrou de valor. Alguém tem uma ideia do que aconteceu aqui? Qual foi essa crise aqui? Foi bem uma crise, mas foi uma incerteza. Vocês estavam nascendo nessa época, né? Isso aqui foi quando o Lula ia ter uma eleição em outubro de 2002 e o Lula já tinha perdido 2 eleições anteriores, mas aí agora ficou claro que ele ia ganhar. Em abril, me lembro disso, em abril ficou claro, saíram umas pesquisas que o Lula ia ganhar e o mercado ficou com muito medo disso. Um governo de esquerda, nunca tinha acontecido no Brasil, os mercados ficaram com medo. Muita gente diz, puxa, ele vai ganhar, ele vai nacionalizar as coisas, ele vai expropriar a gente, um medo meio irracional assim. E aí muita gente saiu comprando dólar. Com uma demanda maior por dólar, o dólar explodiu, chegou a R$4. Aí o Lula escreveu uma carta, ele escreveu uma carta ao povo brasileiro dizendo assim,
eu prometo que eu não vou fazer essas coisas, eu prometo que eu vou fazer uma política econômica séria, não vou nacionalizar companhias, outras coisas. Só uma carta, não tem a valor assim real, ele pode dizer isso e está mentindo, mas funcionou aquilo ali e os mercados se acalmaram. E havia um período muito bom para o Brasil, o dólar caiu. O que é essa crise aqui? Alguém sabe o que é essa crise aqui? Essa é a crise das hipotecas, né? Sim, exatamente. A crise de 2008 e 2009. Então, aqui foi o mundo inteiro. Na verdade, ela só atingiu o Brasil a partir daqui, 2011. Mas com a incerteza mundial, muita gente resolveu, vamos comprar dólar, vem uma depressão aí. E aqui, impeachment, né? Período de impeachment. Se você for hoje a taxa de câmbio já nem cabe aqui no gráfico, está 5,6. Aí tem todas as problemas que nós temos hoje, pandemia, problemas políticos. Então, o dólar serve de uma medida dessas coisas. E a outra coisa que é importante você ter em mente, que é um pouquinho contraditório na nossa cabeça, é dizer assim, ó, aqui o câmbio está desvalorizado. Quando ele está alto aqui, quando ele vai de baixo para alto, ele desvalorizou. Que o Lula, perceberam que o Lula ia ganhar, então desvalorizou o câmbio. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que desvalorizou o quê? O real. O real está valendo menos porque você está tendo que pagar mais reais por um mesmo dólar. Então, é um pouquinho contraditório que assim, o número subiu. O número subiu de 2,4 para 4. Então, o número aumentou e a gente está falando que desvalorizou. Por que você está dizendo que desvalorizou se o número está aumentando? Mas o número é o preço do real. Não, desculpa, o preço do dólar em reais. Então, você está tendo que pagar mais reais por um dólar, então o real desvalorizou. E aqui o real valorizou. O real valorizou porque você está tendo que pagar menos reais pelo mesmo dólar. Então, tem períodos de valorização, desvalorização. Qual que é bom, qual que é ruim, como em tudo em economia, depende de quem você é. Para um exportador, um produtor de soja no Brasil que exporta soja, uma desvalorização é ótima. Os exportadores adoram desvalorização. Eles estão sempre pressionando por desvalorização, eles querem que o governo promova a desvalorização, por quê? Porque o exportador é um vendedor de dólar. Né? O que um exportador faz? Diz assim, ele produz soja. Mas onde a gente pensar assim, não, ele não produz soja, ele produz qualquer coisa que ele consiga produzir para vender para o exterior, para a China, por exemplo, que daí ele vende soja, recebe dólar, e com esses dólares, daí ele vem e ele vende os dólares em troca de reais. Então, ele é um vendedor de soja, mas ele é um vendedor de reais. E ele quer que o preço do dólar esteja caro. Nem um vendedor de cebola quer que o preço de cebola esteja alto, um vendedor de dólar quer que o preço do dólar esteja alto. Já um importador, e muitas vezes você é um importador, assim, quando você põe gasolina no seu carro, você está importando, como se estivesse importando gasolina. Você quer um câmbio valorizado. Você quer que o real compre muitos dólares, que o real compre muitos dólares. Gasolina se compra com dólares no exterior, petróleo. Então, quando o real compra muitos dólares, compra muita gasolina. Então, o importador quer um câmbio valorizado. Quando você vai viajar para o exterior, por exemplo, você é um importador, de certa forma. Você está comprando o dólar. Você vai viajar amanhã para o exterior, passar um mês fora, você precisa de dólares, de euros, então você vai ter... esqueci de comprar, vou ter que comprar. Vou no banco comprar. Essencialmente, você está importando, importando dólar, e você quer que eles sejam baratos. Você quer que o preço esteja baixo nesse gráfico, né? Puxa, eu queria que o dólar tivesse R$3 por dólar. Aí você chega lá, infelizmente, é 5,50. Então, tenha na sua cabeça essa ideia de valorização, desvalorização, que isso é muito útil. E a gente tem uma boa noção disso no Brasil, porque isso afeta a nossa vida, como o Brasil é muito inserido no resto do mundo, mas um americano, por exemplo, não tem. A maioria dos americanos jamais viajou, jamais saiu dos Estados Unidos, nunca precisou de outra moeda. Aposto que muitos deles nem sabem que outros países têm outras moedas, devem imaginar que tudo tem dólar, então eles não têm muita noção de câmbio. Mas a gente no Brasil, como é muito afetado por isso,
a gente tem essa noção. Professor, Diga. a Libra, então, ela é mais desvalorizada porque muita gente compra? A Libra... A Libra Não, é mas... mais cara porque muita gente compra isso? Não, mas repara bem, essa é uma questão que confunde muito às vezes. Diz assim, uma Libra hoje ela custa o quê? Custa Acho que R$ 8, 7? quase. Mas isso não quer dizer que uma Libra é mais cara que um dólar. Porque, repara, como é que é? Um ien no Japão... O poder de compra da moeda, né? Não é não, grande. porque, exatamente, é o poder de compra. Você não pode comparar. É a mesma coisa que dizer que assim, quer ver se comparar preço de dois produtos, eles são produtos diferentes. Uma libra e um dólar é um preço diferente. Porque eles têm poderes de compra diferentes. Então, o número, a unidade, libra ou dólar, o fato de ser mais ou menos, isso não diz nada para vocês. Tem que comparar dólar com dólar. Ou se vocês quiserem comprar uma libra com dólar, você tem que ver quantos reais custa. Você tem que pegar assim, dizer, pega um bem qualquer, um iPhone. Um iPhone custa $600, ou ele custa 300 libras, e aí vê quantos reais custa $600, quantos reais custa as 300 libras. Aí você compara para ver qual que está mais caro, né? Eu vou fazer um exercício de arbitragem agora, que vai deixar isso um pouquinho mais claro daqui a pouco. Então, vamos lá. Então, só uma coisa aqui. O Brasil tem o que a gente chama de regimes cambiais. Então, regimes cambiais são regras. Como é que um país lida com o mercado de câmbio? Uma coisa que um país pode fazer é chegar e dizer, não, câmbio é um bem como qualquer outro, o mercado é livre, você pode comprar e vender, né? Tem umas... Não pode roubar dos outros, mas tem que comprar, que nem o governo não vai interferir no preço do leite, no preço da cebola, do corte de cabelo, não vai interferir no preço do dólar. E aí, quem tem dólar para vender, vende, quem quer comprar, compra e tudo bem. Isso é taxas flexíveis, você deixa o mercado lá agir, e tem muitas boas razões para deixar flexível, porque se tem uma abundância de dólares, tem um excesso de demanda, um excesso de oferta, o próprio mercado, o preço, a taxa de câmbio oscilando, ela vai consertar aquilo ali, que nem outros mercados. Essa é a beleza de mercados que a gente viu. Mas pode existir razões, às vezes, do governo chegar e dizer, não, a gente vai fixar a taxa de câmbio. Eu quero que a taxa de câmbio seja 5,20 e pronto. Como é que o governo faz isso? O governo ele não tem como fazer uma lei e dizer assim, quer dizer, ele pode até tentar, não vai funcionar. Ele diz assim, no plano cruzado a gente fez isso até com bens, com carne e os bens do supermercado, tentou tabelar preço. Não funcionou, é um desastre, é a pior coisa que você pode fazer. Uma coisa que você tem que aprender de introdução à economia é nunca mexa com preços. Deixa os preços oscilarem, porque eles trazem informação para você. É que nem você obrigar o jornal a publicar, o governo vai dizer o que o jornal deve publicar ou não. Não, deixa a informação chegar para você. Mas taxas fixas, isso. O governo diz, o preço do dólar está 5,20 e pronto. Ele pode tentar forçar isso com força de polícia, não vai funcionar. O jeito que ele faz na prática é que o governo, lembra que ele tem 400 bilhões de dólares? Suponha que o preço hoje do dólar está 5,60, alguma coisa assim, e o governo quer que ele esteja, por alguma razão, a 5,20. Todo mundo que está vendendo o dólar vai dizer, não, eu não vou vender a 5,20, eu vou vender a 5,60. Tive trabalho de conseguir esses dólares, não vou vender barato só porque o governo está querendo. Mas é o que o governo pode fazer, ele diz assim, não, o governo, o Banco Central, vendo o dólar a 5,20. E pronto, eu estou aqui vendendo, quem quiser comprar, compra 5,20. Aí as pessoas que iam comprar de você a 5,60, dizer, eu não vou mais comprar de você, vou comprar do Banco Central que está muito mais barato. Aí você sabendo que o Banco Central tem 400 bilhões, se ele tivesse pouco dinheiro, ele diz, deixa ele vender a 5,20, como está barato, muita gente vai comprar, mas vai esgotar o dinheiro dele, e aí as pessoas vão vir comprar de mim.
mas o governo tem 400 bilhões, então não vai acontecer isso. Então, você mesmo vai dizer, que droga, eu queria vender a 5,60, mas o governo está vendendo a 5,20, volta aqui, tá bom, eu vendo a 5,20. E aí todo mundo vende a 5,20. Então, o governo consegue controlar o câmbio, não com um botãozão vermelho que ele obriga lá, assim, ele controla o preço do câmbio, mas porque ele vende e compra, vendendo e comprando, e ele tem muito poder de fogo para fazer isso. No Brasil, bom, no Brasil, a taxa de câmbio é flexível. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco de taxa de câmbio fixa no Brasil, já teve vários exemplos disso. E o que o Brasil faz é o Banco Central vigia. Ele vigia. Às vezes, quando tem essas incertezas loucas, vem uma notícia nova, assim, e todo mundo fica maluco, começa a comprar correndo para o dólar, aí o governo, às vezes, começa a vender. Ele vende para baixar o preço, ele dá uma super inundação no mercado de dólar barato, e aí o preço fixa, porque mercados não gostam de estabilidade. Então, o governo não é totalmente flexível, porque o governo está vigiando e ele pode interferir de vez em quando, mas em períodos normais está lá oferta e demanda flutuando no dia a dia. Tá aí, vocês sabiam que isso ia acontecer. É oferta e demanda, como qualquer outra, só que em vez de botar quantidade, é o quê? Quantidade de quê? De divisas, de dólares, de euros, de ienes. E, em vez de preço, vamos chamar de taxa de câmbio. Mas o resto é tudo igual. A gente já volta para ele, mas primeiro perguntar, quem são os importadores, quem demanda, quem está comprando o dólar? Né? Quem está comprando o corte de cabelos? Quem demanda? São os cabeludos, são as pessoas que vão casar e vão para uma festa, são os demandantes. Quem demanda dólar é os importadores, turistas que vão viajar para o exterior, precisam de dólares, as empresas multinacionais que vieram para o Brasil, produziram para o Brasil, acumularam reais e agora vão mandar seus lucros, por exemplo, daí eles têm um monte de reais, aí eles compram dólar e mandam os dólares para fora. Quem que oferta? São os exportadores, turistas estrangeiros. Quando chega um americano aqui para o carnaval brasileiro, ele precisa de reais. Ele vai querer para a praia, comer um picolé na praia, vai querer ir para o restaurante, vai querer subir o pão de açúcar, ele precisa de reais, então ele chega com dólares e diz assim, eu estou vendendo dólares em troca de reais. Governo, firmas, quando pegam empréstimo no exterior, o governo pega empréstimo num banco japonês, pega 300 milhões de dólares, ele vem aqui para fazer um investimento, ou uma empresa para fazer um investimento, aí ele precisa de reais para fazer um investimento aqui no Brasil, ele vende os 300 milhões de reais, ele oferta. E investidores estrangeiros, os chineses vão abrir uma fábrica de automóveis na Paraíba, eles entram com $1 bilhão, mas eles precisam de reais, então eles vendem esse $1 bilhão, pegam os reais e fazem investimento. Então, está aqui a oferta e demanda, e o mecanismo de sempre vai fazer com que chegue no equilíbrio, sozinho vai atingir um equilíbrio, e está aqui a taxa de câmbio de equilíbrio, essa é a quantidade que foi transacionada, e aí tem aquela taxa comparativa. Se vem um choque que aumenta a demanda, a curva de demanda se desloca para a esquerda ou para a direita. Se, de repente, tem uma enxurrada de dólares, a oferta se desloca para a direita. Se tem uma escassez de dólares, se desloca para a esquerda. E um novo equilíbrio atingido, nova taxa de câmbio atingida. Tá. A gente já vai voltar a isso. Eu vou mostrar a taxa de câmbio no Brasil. Deixa eu falar um pouquinho sobre a ideia de arbitragem. As pessoas que... Arbitragem, peraí, vamos falar de futebol agora? O Galvão, pode isso? Como é que é? Chama o Sérgio Beira-Rich. Arbitragem não é isso. Arbitragem quer dizer compra e venda. Quer dizer, você compra barato para vender caro. Está arbitrando um preço. Então, deixa eu dar esse exemplo aqui primeiro, depois a gente volta lá com moedas. Então, suponha isso aqui. Você estava lá em Taguatinga, aí você olhou, você entrou num lugar,
no supermercado, você viu, puxa, tem leite a R$ 3. Aí você viu isso. Naquele mesmo dia, você estava na Asa Sul, você viu um outro supermercado lá vendendo leite a R$ 5. Exatamente o mesmo leite. Aí você pensou, peraí, tem uma oportunidade de arbitragem aqui. Está barato em um lugar, está caro em outro, está violando a lei do preço único, que eu aprendi em economia. Quer saber? Eu vou lá em Taguatinga, vou comprar mil caixinhas de leite a R$ 3, e daí vou vender lá na Asa Sul a 5 e vou ganhar R$ 2 em cada um, vou ganhar R$ 2.000 com esse negócio. Então, você faz isso, você compra em Taguatinga, R$ 3.000, talvez você tenha que pegar emprestado isso aqui. Então vai ser um custo, você vai ter que pagar uns juros ou conseguir emprestado. Você vende a 5.000, R$ 5 cada um, deu um lucro de R$ 2.000, menos o custo de transporte que você teve, menos o seu custo de oportunidade do seu tempo, talvez você pagou juros, mas vamos que você gastou R$ 500 com tudo isso, deu um lucro de 1.500. Então você arbitrou, você viu barato em um lugar, comprar em outros, e essa oportunidade surgiu porque tem o mesmo bem com preços diferentes, que não é uma situação de equilíbrio. O equilíbrio é que tenha um preço só, mas tem um processo de chegar no equilíbrio e você aqui foi o instrumento que foi a força econômica que ajudou a levar ao equilíbrio. Então, no mundo inteiro tem isso. Tem empresários e pessoas de olho. Quando alguém percebe uma oportunidade de arbitragem, ele realiza aquilo ali, faz aquilo ali, e depois que você... O que vai acontecer nesse caso aqui? A loja em Taguatinga vai... Puxa, a gente vendeu, um cara veio aqui e comprou 1.000 caixinhas de leite. Eu acho que a gente está vendendo muito barato. A demanda é muito maior do que a gente imaginava, então vamos aumentar aqui. E lá na Asa Sul, você está vendendo agora mais barato, aquele supermercado que estava vendendo a 5, vai dizer, puxa, as pessoas não estão mais comprando o nosso leite, porque tem um outro cara vendendo aqui, vão abaixar o preço. Então, Taguatinga vai aumentar, a Asa Sul vai reduzir, e eventualmente vão chegar no mesmo preço, não tem mais oportunidade de arbitragem, né? Quer ver um outro exemplo de arbitragem? Você está andando na rua, você vê R$ 20 no chão, isso não é uma situação de equilíbrio, normalmente não tem R$ 20 no chão, mas você percebeu uma situação de arbitragem. Tem dinheiro no chão, eu vou pegar. Aí você vai e pega, e aí você levou o equilíbrio. O equilíbrio é que não tem dinheiro no chão normalmente. Você arbitrou aquela situação. Então, você pode fazer isso com moedas, por exemplo. Tem uma pergunta? Bom, você pode fazer isso com moedas. Suponha que tem 3 moedas. Moeda A, B... Acredita que papai fez esse código? Pera, deixa eu... Por quê? Porque você lembra que ali onde tá a hidromassagem estava assim, Deixa eu voltar. Ela tinha uma fileirinha. Não. Voltar lá, peraí. Tá, você pode fazer isso com moedas. Suponha que tem moedas A, B e C. Tem dólar, euro e real. Talvez quando você viajou, você já pensou isso, quando você foi no aeroporto e olhou que tem uns cartazes iluminados lá com todos os preços. Será que não tem uma oportunidade de arbitragem? Se eu comprar dólar ao preço que está aí, e daí com os dólares eu comprar euro, e daí com euros eu troco meus euros por reais, será que vai bater exatamente? Ou será que vai ter uma diferença? Se tiver uma diferença, aí você arbitrou, que nem com leite. Então, suponha que geralmente isso não vai acontecer, porque se houvesse essa oportunidade, alguém iria realizar e aí os preços iam acabar se equalizando. E ainda mais você tem esse custo de transação, você tem que pagar uma taxa fixa e tem todo o risco de fazer isso. Mas, Professor, diga. isso que você falou, eu vi isso quando eu fui à Argentina, tipo, um pouco antes da pandemia, e era desse jeito mesmo, assim. Por exemplo, $1 era igual, sei lá, a R$ 4, e um peso era igual a R$ 10. Só que, então, tipo, se eu comprasse
$1 ia ter que gastar R$ 4. E... Não, era meio assim, tipo... Só que $1 era igual a 60 pesos. Então, se eu quisesse comprar 60 pesos, eu ia gastar R$ 6. Mas se eu comprasse $1 e quisesse e trocasse pelo peso, eu ia só pagar R$ 4. Eles davam mais valor ao dólar do que ao real, entendeu? Então, mas então esse é um bom exemplo. Só que geralmente, se você fizesse isso e outras pessoas fizessem, logo iria equalizar. E é raro encontrar isso, né? Só que, tipo, a Argentina tava passando por uma crise assim de inflação o tempo todo, que, tipo, em 2 semanas, o mesmo dólar que comprava 60 pesos, depois passou a comprar 80. Era tipo assim, sabe? Era uma Senão, coisa então, que é uma importante. situação de desequilíbrio, né? Os preços estão se reajustando, houve choques na oferta e demanda, e o preço está indo de um equilíbrio para outro nesse período. Alguém botou aqui no chat, mas a partir dessa arbitragem, quando os preços se igualam, o que diferencia isso do cartel? O que diferencia do cartel é que quando com a arbitragem é o mercado agindo, né? Você tem gente comprando e vendendo, e cartel não, cartel você está fazendo, todos os vendedores, tem que ser poucos vendedores, estão fazendo um acordo de vamos manter esse preço alto. Então, você mantém o preço alto, eu mantenho alto, nós três somos os únicos que vendemos esse bem, vamos manter o preço alto, e daí não é o preço de equilíbrio, quer dizer, um dos três, ou os três gostariam de abaixar o preço, ia ser bom baixar o preço, porque daí você captava mais do mercado, mais gente ia comprar, mas você faz um acordo. Então, isso é legal, né? Mas a arbitragem não, a arbitragem é o funcionamento do mercado em si. Tinha um exemplo, eu esqueci qual é. Daqui a pouco vai me ocorrer. Quando vocês estavam falando, me ocorreu um... Bom, vamos ver aqui, as três moedas. Então, suponha que a moeda A é como se fosse o real, né? E o B pode ser o dólar ou ser o euro. Então, custa R$ 3 por $1, ou vamos fazer euro, porque o euro, realmente, o número é maior. Não quer dizer que é mais caro, mas o número é maior. R$ 3 por €1 e R$ 2 por $1. Tá, eu sei a taxa de câmbio em reais do dólar e do euro, do B e do C em termos de A. Mas qual que é a taxa de câmbio do dólar com relação ao euro? Quantos dólares eu precisaria? Bom, com essa informação aqui você já compra. Eu vou substituir você faz a manipulação aqui. C, o que é C? C peraí, você põe em termos de A, você pega isso aqui, você põe o A de um lado sobre 2, C sobre 2 e A, B sobre 3, e aí você simplesmente põe um sobre o outro, elimina os As, e aí você tem a taxa de câmbio de C sobre B. Então, 2/3 de B é o preço de C. O ponto não é aqui a matemática aqui. Você tem, com essa informação, você faz esses cálculos. Hoje, como é que se faria isso hoje em dia? Você pegaria um desses apps, tem um XE, Exchange, X-Exchange, e você põe lá os valores e aí você sabe o preço do dólar em real, do euro em real e do dólar em euro, do euro em dólar. Aí você pode fazer essa triangulação e você vai ver que quase nunca tem muita margem. Mesmo se der uma pequena diferença, você podia pensar assim, tá, eu não ganho muito trocando uma moeda só, mas se eu fizer milhões, podia dar diferença. Mas tenho certeza que tem gente no mercado financeiro olhando essas coisas e quando eles percebem, hoje é feito tudo ainda mais por computador e ultra rápido, onde microsegundos, eles tentam explorar esse microsegundos em que houve uma oscilação. E então,
o mercado está arbitrando. E é muito bom que esteja arbitrando, porque isso faz com que o preço tenda mais rapidamente ao equilíbrio e dá essa estabilidade e essa previsibilidade. Só para dar um outro exemplo disso aqui com frutas, pode fazer. Só para, às vezes, fica complicado de pensar em termos de moeda. Você vê no supermercado que tem aqui, acho que eu quis dizer com isso aqui, são 4 litros de leite é o preço de uma dúzia de maçãs. Né? Então, 4 litros de leite por uma dúzia de maçãs e 2 litros de leite por uma dúzia de limões. Então, com essa informação aqui, eu quero saber qual que é a relação entre maçãs e limões. Eu tenho a relação entre leite e maçã, leite e limão, mas eu quero entre maçãs e limão. É a mesma coisa que eu fiz com dólar, euro e reais. Então, eu tenho 4 dúzias de leite por maçãs, 2 dúzias de leite por 2 leites por limões, põe um em cima do outro. O leite, a unidade de leite cancela com leite. Maçãs está no denominador, limões no numerador. Então, 2 dúzias de limões por uma dúzia de maçãs. Ou eu posso inverter, meia dúzia de maçãs por uma dúzia de limões. Esse aqui é o preço de equilíbrio, é o preço onde ninguém conseguiria ganhar comprando maçãs com leite, depois com as maçãs troca por limões, e depois troca limões em volta do leite e acaba com mais leite do que tinha no começo. Quando o preço está 2 dúzias de limões por uma dúzia de maçãs, aí não tem como fazer isso aqui. Se não tiver esse preço, aí tem uma oportunidade de arbitragem. Mas você corre o risco, né? Porque você resolveu arbitrar quando o preço era 1, enquanto você estava se organizando, já gastou o dinheiro e, de repente, mudou outro preço e a oportunidade foi embora. Por isso que é uma especulação. E o especulador, ele faz um serviço, ele dá liquidez ao mercado, mas ele pode ganhar muito dinheiro, mas também pode perder muito dinheiro, tem risco. Tá. Aqui está aquela mesma gráfico de câmbio, só que eu tinha mostrado esse pedaço anterior para vocês aqui. Aqui o Lula, o efeito Lula é essa subida aqui. Aqui o 2008 não aparece aqui, ele vai só até 2004. O efeito Lula está aqui, começou em abril, foi até a eleição em outubro. O que é isso aqui? Isso aqui foi um período, aqui foi o plano real, e uma das coisas que aconteceu no plano real, foi lá em 94, foi que o governo fixou a taxa de câmbio. Ele disse, a taxa de câmbio vai ser R$1, você vê que aproximadamente é R$1. Ele fixou em termos de URV, então não é exatamente R$1, mas é em torno de R$1. A taxa de câmbio ficou fixa, e foi porque isso fazia parte que, para acabar com a inflação, o valor que foi fixo, R$1, o dólar estava muito barato. Então, o real estava ultra valorizado. Me lembro, nessa época, a gente viajava para o exterior, e você podia ir para restaurantes caros e podia comprar muitas coisas nas lojas, porque o real estava muito valorizado, ele comprava muito dólar. E isso foi uma estratégia de propósito do governo para tornar os importados baratos. Para acabar com a inflação é os preços dentro do Brasil subindo. Então, se você torna a importação barata, isso faz com que a indústria nacional tenha que abaixar os preços, porque senão ninguém vai comprar deles e vai importar. É o que chama da âncora cambial. Isso gera outros problemas em balanço de pagamentos e outras incertezas, mas numa situação de grande inflação, a gente tinha décadas de grande inflação, era um bom instrumento para temporariamente criar competição externa em cima da indústria nacional e obrigar a indústria nacional a baixar os preços. E funcionou. Não era só isso, tem vários outros aspectos do Plano Real, isso era uma das pernas do Plano Real.
E você vê que rapidamente, quando aqui chegou em janeiro de 99, o governo falou, não vou mais fixar a taxa de câmbio. Como é que o governo fixava? Ele falava assim, eu vendo $1 a R$1. Eu vendo, o preço de verdade, você vê que era muito mais caro, assim que o governo parou de vender, o preço quase que dobrou, então estava pela metade do preço o dólar, mas como o governo tinha muitas divisas, nessa época ele bancava aquilo ali. E aqui flexibilizou e desde então o regime cambial no Brasil tem sido flexível, com intervenções esporádicas em momentos de crise. Está aqui como é que a gente vê isso em forma gráfica, a taxa de câmbio fixo. Está aqui nosso diagrama de oferta e demanda. Aqui está a demanda, a oferta, e o preço de equilíbrio seria esse aqui. Esse seria o preço de equilíbrio, se o mercado tivesse livre, oferta e demanda para comprar, mas o governo, por alguma razão, ouve por bem, ele quer uma taxa de câmbio fixa e quer que o real esteja valorizado, ele quer que o dólar esteja mais barato do que seria no mercado livre. Então, ele quer valorizar artificialmente o real, como ele fez aqui. Então, mas o que acontece com isso aqui? Então, a gente sabe que não é um equilíbrio, então tem forças ali esbarrando contra aquilo ali. Então, que força é essa? É que se alguma coisa está barata, né, está abaixo do preço do equilíbrio, está barato, muita gente quer. Então, muita gente quer comprar, e quem tem não quer vender esse preço. Sabe, o exportador vendeu soja, está cheio de dólar, mas e ele quer vender a esse preço aqui, mas o governo diz, não, tem que vender a esse. O governo não está obrigando eles, mas o governo está forçando a taxa para baixo. Aí o exportador diz, então, quer saber, eu não vou vender todos os meus dólares, eu vou guardar a parte aqui, vou esperar que eu acho que ano que vem a taxa de câmbio sobe. Então, tem pouca oferta, tem muita demanda, pouca oferta, tem um excesso de demanda. E isso não é um equilíbrio, a gente sabe que tem um excesso de demanda. O que vai acontecer, por exemplo, esse mesmo exportador vai ter escassez, né? Vai ter escassez. Tem gente querendo comprar esse preço e não consegue encontrar vendedor. Vai acontecer, age os mercados paralelos. Então, aquele mesmo exportador vai dizer assim, ele vai encontrar um importador, o importador está lá, puxa, o dólar está barato, estou querendo aproveitar para importar máquinas, mas não estou conseguindo comprar, os bancos dizem que não tem, está difícil achar. Aí o exportador diz, quer saber um negócio? Faz um negócio direto comigo. Só que eu não vou vender a não vou vender ao preço TF, eu vou vender um pouquinho a mais, 10% a mais. Você topa? Aí o importador diz, não, mesmo assim está barato, está abaixo do preço de equilíbrio, eu topo, vou comprar. Aí eles fazem. Então, com esses mercados paralelos e ágios e etc., começa a forçar o preço para cima. O preço oficial pode estar TF, mas nesses mercados paralelos é outro preço mais próximo do TF. Então, isso seria a taxa de câmbio fixa. Se você está fixando abaixo do preço de equilíbrio, geralmente você não consegue fazer isso durante muito tempo. No caso do Brasil, fizeram por 4 anos, que é bastante tempo, mas eventualmente tem crises, tem especulação e o governo tem que liberar. Por que o governo faria isso? Tem esse exemplo que eu dei, âncora de inflação, às vezes para dar uma estabilidade, às vezes porque são governantes inexperientes, não estudaram economia, não entendem, acham, o mercado é malvado, o mercado é ruim, eu vou dobrar o mercado, vou ver, e tentam bancar e acabam se dando mal. Então, às vezes tem boas razões para fixar o câmbio temporariamente, às vezes é simplesmente ignorância de quem está no governo. Às vezes é para facilitar importações, como está escrito aí. Se você fixar a taxa de câmbio, ela está barata, daí vai ter muita importação. Às vezes quer aparelhar a economia, aparelhar a indústria, mas tem gente mais inteligente de fazer isso, é óbvio, né? Fazendo um subsídio especial para a indústria
e não interferir em todo o mercado de câmbio e distorcer tudo. E pode ter regimes intermediários, aquilo que eu falei, do governo intervindo às vezes, o governo pode dizer assim, ó, enquanto o preço do dólar estiver entre 4 e 6, eu não mexo. Mas se passar de 6, aí eu vou interferir. Se cair abaixo de 4 ou de 5, eu vou interferir. Que é mais ou menos o que faz hoje, só que de uma maneira bandas bem largas para não interferir muito. Ainda mais que o Banco Central hoje em dia é bastante liberal, ele acredita muito em deixar os mercados funcionarem, então atualmente não tem muito dessa interferência. Professor, bom, diga, pode falar. Com essa alta dos juros que está acontecendo, é de se esperar que o dólar desvalorize um pouco, porque vai vir atrair investidor externo? Tá bom, essa pergunta é muito perceptiva. Esse tema que você falou agora, a relação entre juros e taxa de câmbio, isso vai ser importante, e esse é o nosso próximo grande tema na próxima aula, né? Então vai ser semana que vem. E eu já antecipar para você, ele talvez seja o tema mais difícil que tem nessa disciplina como um todo. Eu vou apresentar um negócio com 3 gráficos interligados. Claro que na introdução à economia a gente não vai exigir, que é mais a intuição, mas é exatamente essa intuição que você falou. Se os juros no Brasil estão altos, alguma coisa acontece, os juros estão altos e altos relativo ao resto do mundo, o que vai acontecer é que um monte de capitais no mundo vão chegar e dizer, puxa, o Brasil está com juros ótimos, vamos lá, vamos investir lá, porque lá os juros estão muito melhor do que aqui. Então, entra muitas divisas, essas divisas, então, são oferta de divisas, oferta de dólares, e vão tornar mais barato essas divisas. Tem muito dólar entrando, o dólar fica barato, valoriza o real. Então, o ponto é isso que você falou. Juros e câmbio são interligados um com o outro, né? Qualquer coisa que acontece com juros afeta a taxa de câmbio, qualquer coisa que afeta a taxa de câmbio afeta os juros. Então, esse vai ser o nosso próximo grande tema. Mas o mecanismo é basicamente esse. Se juros sobe, atrai divisas, isso é um deslocamento da curva de oferta de divisas, valoriza o real. Então, esse tema aqui, ele é familiar para a gente, porque é a relação entre preços reais e preços nominais. Lembra, a taxa de câmbio é um preço, então, nominal e real, a gente já viu isso. Então, se eu falar para você assim, olha, a taxa de juros hoje, a taxa de juros ano passado, 10 anos atrás, era R$4 por dólar. Hoje está 5,50. Olha como ficou mais caro o dólar, olha como desvalorizou o real. Aí você estudou economia, fez introdução à economia, você coça o queijo e fala, não, peraí, você não pode afirmar isso aí. Passou de 4, foi para 5,50. Você não pode afirmar que realmente houve uma desvalorização. Aí você diz, mas o outro cara vai dizer, como que não? Olha, era 4 e agora 5. Aí fala, sim, mas esses números são em termos nominais. Houve inflação nesse período. Então, eu não sei se o preço, o 4, com a inflação, já teria chegado em 5,50 e, na verdade, é a mesma coisa, em termos reais, ou talvez 4 até seja mais do que 5,50. Então, é efeito da inflação ou é efeito de que realmente o dólar ficou mais caro? Para afirmar isso, nós precisamos transformar os números nominais em números reais. E a gente sabe fazer isso. E acaba que é muito fácil fazer isso, né? A gente simplesmente vai meio que deflacionar, a gente vai dividir os valores pela inflação. A gente está expurgando a inflação, transforma a taxa de câmbio nominal numa taxa de câmbio real. Vamos fazer isso aqui, que isso dá um bom exemplo de uma boa pergunta de prova, uma boa pergunta de controle de leitura. Para bom entendedor, meia. Então, vamos lá. Suponha a taxa de câmbio nominal, suponha que a taxa de câmbio é R$3 por dólar, nos bons tempos, né? E aí, um ano depois, passou para 3,20. Então, passou de R$3 por dólar para 3,20. E aí você diz assim, mas tá, isso aqui é a taxa nominal, passou de 3 para 3,20.
Em termos reais, ficou mais caro ou não ficou mais caro? Valorizou ou desvalorizou? O jeito de responder essa pergunta é olhar a inflação, né? Então, se passou de 3 para 3,20, se isso fosse real, isso quer dizer que o dólar ficou mais caro, então o Brasil, a gente fala assim, as exportações ficaram mais competitivas, porque desvalorizou o real, fica mais barato para os estrangeiros comprarem produtos brasileiros, então a gente vai conseguir exportar mais. Quando desvaloriza o real, quando o real está valendo menos diante do dólar, as exportações são mais competitivas. O resto do mundo vai dizer, puxa, o Brasil está baratinho, o real está baratinho, vamos lá comprar real e comprar as coisas que os brasileiros têm. Eles têm soja, eles têm ferro, eles têm suco de laranja, eles têm aviões, vamos comprar. Então, houve uma desvalorização quando passou de 3 para 3,20 ou não houve? Na verdade, talvez, dependendo da inflação, talvez até ficou mais caro. Passou de 3 para 3,20, mas talvez ficou até mais caro. Então, vamos ver isso aqui. Então, está aqui. Então, de novo, só falando os dados. Passou de R$3 por dólar, um ano depois estava 3,20. Qual foi a inflação no Brasil? A inflação no Brasil, nesse um ano que passou aqui, suponha que foi 10%. E qual foi a inflação do dólar? Porque dólar também tem inflação, né? Geralmente bem menor que o real, mas tem inflação. Vamos supor que os preços nos Estados Unidos não variaram. Então, não teve inflação. Então, a inflação lá foi 0. Então, eu vou transformar esse 10 aqui, eu divido por 100, somo 1, né? Vira 1,1. E o 0 da inflação nos Estados Unidos, divide por 100, soma 1. Então, o índice dos Estados Unidos é 1. Então, o Brasil, 1,1, estado do dólar, 1. E a fórmula da taxa de câmbio real é essa aqui. A taxa de câmbio real vai ser a taxa de câmbio no período final, né? Na taxa de câmbio final, 3,20, divididos pela inflação brasileira, e o dólar, que aqui é 1, né? Que é 3,20 sobre 1, 3,20 reais por 1 dólar. Então, o 1 dólar divididos pelo índice da inflação. A inflação foi 0, então o índice é 1. Então, no final das contas, deu isso aqui. 3,20 divididos pela inflação brasileira, 1 dólar divididos pela inflação americana. E eu, quando faço isso aqui, a taxa de câmbio real, esse 3,20 aqui, em termos reais, expurgando a inflação, ou seja, um valor que eu posso comparar com essa minha inicial aqui. Então, é a real relativa à inicial, o dólar ficou mais barato. Então, valorizou a taxa de... valorizou o real. Antes, eu pagava R$3 por dólar, passou um ano, e agora, aqui está o nominal, mas o real está aqui, eu pago menos reais por 1 dólar. Então, o real está valorizado. Então, embora parecia uma desvalorização aqui, mas uma vez que eu olhei a inflação, incorporei a inflação, em vez de olhar o nominal, eu olhei o real, na verdade passou não de 3 para 3,20, mas passou de 3 para 2,91. Então, valorizou o real, ficou mais barato importar, ficou mais caro para exportar, o resto do mundo comprar do Brasil. Professor, por que é 10 sobre 100 ali? 10 é a inflação brasileira. Eu quero transformar a inflação aqui num fator que eu vou descontar. Está vendo aqui? Eu peguei a taxa de câmbio nominal e eu vou eu vou descontar a inflação dela. Eu estou tirando a inflação dela. Então, a inflação está aqui, esses 10%. Mas eu não vou dividir por 10%. 10% quer dizer 0,1, né? É 10 divididos por 100, 10%. Então, 0,1, mas nesses cálculos a gente faz um fator, então soma 1. Então, se fosse 15, era 1,15. Se fosse 50%, eu ia dividir por 1,50. Então, simplesmente é um fator que chama. Repara, eu estou dividindo
esse valor por 1. Se eu dividisse por 1, ia dar exatamente 3,2. Mas como tem uma outra coisa aqui, a inflação, ele vai ficar menor que 3,2. Maior que for a inflação, o mais que eu estou expurgando desses 3,2 é a inflação, o menor que vai ficar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer, na próxima slide, vou dizer o seguinte, suponha que em vez da inflação no Brasil ter sido 20, ter sido 10, foi maior ainda, foi 20. Então, aqui, agora... Ah, não, desculpa, não é isso, não. Vamos fazer com que... Vou mudar aqui, ó. Os preços... Aqui eu disse que não tinha inflação nos Estados Unidos, então a inflação era 0, mas agora vamos dizer que foi 20%. Foi uma inflação não só não foi 0, como foi maior ainda do que no Brasil. Então, nesse caso, eu vou mudar esse pedaço aqui. Né? Tá aqui o slide. O resto do Brasil ficou igual. O 3,2 reais por dólar, eu estou descontando 10% de inflação, mas o dólar eu estou dividindo por 20%. Então, eu pego 20 divididos por 10, é 0,2, mais 1,2. Então, o dólar dividido por 1,2. E agora, quando eu faço o cálculo, aqueles 3,20 originais, nominais, na verdade, são 3,40. Então, nesse exemplo, onde a inflação nos Estados Unidos foi muito grande, o real desvalorizou. Houve uma desvalorização do real. Ele passou de 3,20 para 3,49 em termos reais. O dólar realmente ficou mais caro. Então, nesse caso aqui, as exportações brasileiras estão mais competitivas. Então, se eu desse um exemplo desses aqui para vocês no controle, basicamente o que vocês iam fazer? Vocês vão usar essa fórmula aqui. Eu vou ter que dar para vocês um valor inicial da taxa de câmbio e um valor final. E vou ter que dar para vocês a inflação no Brasil e a inflação nos Estados Unidos. E aí vocês só plugam aqui, põem o valor final. O valor inicial é simplesmente a comparação que eu quero fazer. Eu ponho o valor final, dividido pela inflação, o fator da inflação, e o dólar dividido pelo fator da inflação do dólar. E aí você tem o valor real que você compara com o valor nominal. E você compara também o real, você vai do inicial para o real, é o que realmente aconteceu. Sem inflação, tirada a inflação, passou de 3 para 2,91. Ou passou de 3 para 3,49. Então, aqui ficou mais caro. Tá aqui essa mesma fórmula. A taxa de câmbio real é a taxa de câmbio nominal dividida pela inflação internacional sobre a inflação doméstica. Mas quando fala assim a inflação, se a inflação foi 10%, eu não ponho aqui 10%, eu divido por 100, somo 1,1, e a inflação doméstica a mesma coisa. Essa fórmula aqui é exatamente o que está aqui. A taxa de câmbio real é a taxa de câmbio nominal e a inflação doméstica a inflação estrangeira dividida pela inflação doméstica. Só está botando denominador e numerador nos lugares certos. Então tá, temos mais um tema aqui para resolver hoje, então vamos em frente. Isso tem a ver com tudo que a gente já viu, tem a ver com a arbitragem. Aqui é o que chama de PPC, paridade de poder de compra. Então é o seguinte, vê essa situação aqui. Peraí, que tem uma pergunta. Tá. Olha só, isso aqui é assim. Eu quero, para eu pegar, a fórmula diz o seguinte, eu tenho, a taxa de câmbio passou de 3 para 3,20, então, mas eu quero, isso aqui está nominal, então eu quero expurgar a inflação, quero tirar a inflação disso. Como é que eu vou tirar a inflação disso?
a fórmula me diz aqui, eu vou pegar o valor nominal, os 3,20, o que eu quero é isso aqui, a taxa real. Eu vou pegar os 3,20 e eu vou dividir a inflação estrangeira pela inflação doméstica. Então, a inflação estrangeira é 1, é 0, na verdade é 0, e a inflação doméstica é 10. Mas, para usar essas inflações, eu tenho que transformar num fator, que chama. Como é que eu transformo num fator? Eu divido por 100, né? Porque quando eu falo 10%, o que é 10%? 10% é 0,1, 50% é 0,5, 90% é 0,9, 100% é 1,0. Então, esse dividir por 100 é só que porcento, a gente não trabalha com porcentagem na forma de porcentagem, a gente sempre divide por 100. Então, eu pego a inflação em termos decimais, em vez de percentuais, divide por 100, e eu simplesmente vou somar 1. Então, a inflação, se a inflação no Brasil era 10, eu vou dividir o valor nominal por 1,1. Se a inflação fosse 20, eu dividia por 1,20. E a mesma coisa com o dólar. O dólar, aqui a inflação foi 0, então 0% é 0, 1 mais 0 é 1, então eu vou dividir a inflação estrangeira pelo fator aqui, que é 1,0, e no segundo exemplo aqui, onde a inflação foi 20% nos Estados Unidos, eu vou dividir por 20% é 0,2, 0,20, mais 1, 1,20, e vou dividir a inflação por, vou dividir o dólar por 1,20, que vai me dar o valor de $1 sem a inflação. Estou dividindo, ele vai ficar menor do que 1, e então, se teve inflação, né? Então, vai me dar o valor real do dólar. E aqui é o valor real do cruzado. É bem simples, bem intuitivo. Eu estou pegando o real nominal e estou dividindo pela inflação no Brasil. Estou pegando o dólar nominal, estou dividindo pela inflação nos Estados Unidos. Aí eu tenho os dois valores em termos reais, sem a inflação, essa é a definição de valor real, estou sem a inflação, e aí divido o real pelo dólar e tenho a taxa de câmbio em termos reais. Tá bom. Então, paridade de poder de compra. Como é que é esse negócio? Suponha assim que tem um bem qualquer. É um bem que vende no Brasil e o bem vende nos Estados Unidos também. Tá bom? Então, vende no Brasil e nos Estados Unidos. E você é indiferente entre comprar em um e comprar outro. Suponha que se você resolvesse comprar no Brasil, você entregava o dinheiro e tinha o bem hoje mesmo. Se resolvesse comprar nos Estados Unidos, você não pode entregar o dinheiro, porque se você tem reais, mas aí você comprava dólar e com os dólares comprava o bem e tinha ele naquele momento mesmo. E que não tem custo nenhum de fazer essa operação. Qual dos dois bens você vai comprar? A ideia é qual dos dois bens você vai comprar. Bom, o bem é exatamente igual, então tanto faz para você. A operação é tão rápida uma quanto a outra. A resposta depende da taxa de câmbio. Depende do preço do dólar. Se o dólar quando você fizer esse cálculo, você perceber que se você comprar em reais é mais barato do que comprando em dólar, comprar os dólares e depois comprar o bem, então compra em reais no Brasil. Mas se você perceber que é mais barato para você, em vez de comprar direto no Brasil, compra dólar e daí compra do importador, compra do exterior, aí você compra lá. Então, o que isso diz para a gente? Diz que deve haver uma taxa de câmbio que torna você indiferente entre comprar no Brasil, porque essa taxa de câmbio daria exatamente os dólares que você ia comprar aquela taxa de câmbio, exatamente a quantidade que você pagaria para comprar o bem no Brasil. Então, tem uma taxa de câmbio que torna você indiferente entre comprar no Brasil e no exterior. Isso a gente vai chamar da taxa de paridade de poder de compra. É a taxa de câmbio PPC. É a taxa de câmbio que torna você indiferente
supondo que não tem espera, que o bem é exatamente igual, que não tem nada diferente. Só que acontece que no mundo real a taxa de câmbio talvez não seja essa taxa de câmbio. A taxa de câmbio real pode estar diferente da taxa PPC. Então, a gente gostaria de saber se a taxa de câmbio está mais cara do que a taxa PPC ou se está mais barato. É um jeito da gente dizer a taxa de câmbio no seu país está sobrevalorizada ou está subvalorizada. Então, eu vou mostrar uns exemplos. É um conceito importante que se usa muito para comparar valores em países diferentes. Vamos pegar um exemplo aqui com um litro de leite. Suponha que tem um litro de leite e a taxa de câmbio está 3,20. Tá? Você pode comprar dólares e é livre para você comprar dólares quantos quiser. E o preço do litro de leite nos Estados Unidos é $3. Tá? Suponha que o preço do litro de leite é exatamente o mesmo leite. Tem duas lojas na sua frente, só que uma você compra em reais e a outra, esse litro de leite foi importado. Você vai ter uma loja na Embaixada Americana e você pode comprar lá, você tem acesso, mas eles só aceitam dólar. Tá? Então, mas você tem cambistas vendendo dólar. Tem um banco ao lado vendendo dólar para você. Então, a sua opção é comprar o litro de leite no Brasil por 7 ou comprar dólares e comprar o leite na embaixada. Então, quanto custa o leite na embaixada? Custa $3. Tá, quanto custa $3 em reais? É 3 vezes 3,20, que é o preço do dólar. Então, R$3 a 3,20 vai sair R$6,90. Aí você fala assim, bom, eu posso comprar no Brasil por 7, ou eu posso comprar dólar e depois comprar nos Estados Unidos, na embaixada, a 9,60. Não, é melhor para mim comprar no Brasil. É mais negócio para mim. Então, você vê, a taxa de câmbio não é essa taxa de câmbio PPC. Aí você pode perguntar, qual seria, nesse caso, a taxa de câmbio que ia me tornar indiferente? A taxa de câmbio que está valendo mesmo é essa aqui, 3,20. Mas qual que seria a taxa de câmbio PPC? Então, eu vou fazer assim. É uma taxa que faria com que $3 seja igual a 7. Né? Então, o que vezes $3 daria R$7? Qual taxa de câmbio vezes $3 daria R$7? E a resposta é 2,33. Essa taxa de câmbio aqui, R$2,33 por dólar, faria com que $3, que é o preço do leite, custasse exatamente R$7. E aí, para mim, tanto faria comprar no Brasil em reais ou comprar nos Estados Unidos com dólar. Só que a taxa de câmbio de verdade está 3,20 e não 2,33. Então, o dólar está mais caro do que a taxa PPC. E aí, o que a gente pensa? A gente pensaria assim, teria forças econômicas empurrando a taxa de câmbio na direção da taxa PPC. Porque se ela tiver realmente muito diferente, existe oportunidade de arbitragem. Existe a oportunidade de alguém, como está caro, alguém, nesse caso, comprar leite no Brasil e vender nos Estados Unidos. Ganhar os dólares, vir para o Brasil, trocar os dólares a 3,20 e ganhar dinheiro com essa arbitragem. Então, mas ao fazer isso, você está empurrando a taxa de câmbio na direção PPC. Então, usa-se muito em economia a taxa de câmbio PPC como um indicador da onde que a taxa de câmbio deveria estar. A gente nunca espera que a taxa de câmbio realmente vai estar lá, mas ela não pode se afastar muito por muito tempo. Senão essa arbitragem aconteceria, e se não está acontecendo a arbitragem, a gente tenta ver, mas o que está impedindo a arbitragem de ocorrer? Deve ter algumas restrições no mercado. Deixa eu pular isso aqui. Tá. Vamos ver aqui o índice do Big Mac. Esse é um exemplo, as pessoas gostam disso aqui, geralmente, que acham engraçado. Isso foi a revista Economist que pensou
teve uma ideia assim, que para calcular qual que é a taxa de câmbio, o que se faz geralmente, se busca assim, vamos pegar um bem que seja importante num país, uma cesta de produtos, e daí a gente vê qual que é o preço em um país, qual que é o preço na moeda daquele país, qual que é o preço no resto do mundo, nos Estados Unidos, em dólar, e aí ver se a taxa de câmbio está valorizada ou não frente à PPC. Eles pensam assim, vamos pensar numa cesta de bens. Que tal essa cesta de bens aqui? Pão, queijo, carne, alface, tomate. Produtos usuais, básicos, qualquer família normal. E o Big Mac é essencialmente isso. E a ideia assim, é que um Big Mac seria exatamente igual nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, na Índia, em outros lugares. Não é bem verdade. Na Índia, por exemplo, ele não é com carne de gado, mas suponha que é igual. E eu sei que você vai dizer, mas em alguns países é melhor do que o outro. Não, vamos dizer que é igual. E aí vamos comparar. Aqui, eu já vou mostrar como é que faz isso, mas aqui está o resultado quando você faz isso. Então, você vê aqui, esse é o preço em dólar. Você pega assim, quanto custa um Big Mac no Brasil? Eu não tenho ideia, talvez, sei lá, R$18 hoje. Não sei se isso é muito pouco. Aí você pega R$18, qual que é o preço do dólar? Transforma em dólar e aí vê qual que é o preço em dólar. Então, o preço nos Estados Unidos está aqui, essa é a comparação. É 4,62. Quando você pega o preço no Brasil em reais e transforma ao valor do dólar atual, dá 5,25. Então, você vê que a taxa de câmbio no Brasil não está na taxa de câmbio PPC, que seria a taxa de câmbio que faria o preço do Big Mac em reais ser igual ao preço dos Estados Unidos, uma vez que se transformasse em dólar. Então, alguns países estão acima do preço do dólar, do preço PPC, e alguns países estão abaixo. Isso Professor, é sempre assim. O fato do Brasil ser tipo, um grande produtor de alimentos influencia na taxa, porque marginalmente o custo do Big Mac que vai ser menor, porque tem muito alimento, quanto por exemplo no Japão, que ele importa muito alimento, tem o custo de transportar os alimentos para lá para fazer o Big Mac lá. Isso aqui está tudo abstraindo desses custos adicionais, custos de transporte, custos o risco de transportar e levar de um lugar para o outro. Isso é tudo abstraindo, é só para ter uma noção se a taxa de câmbio está em equilíbrio ou não. Então, o Brasil sendo um grande produtor de alimentos, mas aí tem aquele negócio, né? Assim, a gente pensa assim, puxa, se um país é um grande produtor de petróleo, aí se sobe o preço do petróleo no resto do mundo, esse país pode continuar vendendo a gasolina barato. E as pessoas têm essa expectativa. E claro que não. Se sobe o preço internacional do petróleo e o seu país é um grande produtor de petróleo, o preço da gasolina também tem que subir no seu país. Porque se você está consumindo gasolina aqui, você tem um custo de oportunidade que você não está exportando a sua gasolina. Então, a mesma coisa com alimentos. Mesmo o Brasil sendo um grande produtor de alimentos, se ele está consumindo o alimento aqui, está deixando de exportar. A carne está sendo consumida no Brasil, em vez de vender para a Rússia, em vez de vender para a Europa, para os Estados Unidos, para a China, que a gente vende. O Brasil é o maior exportador de carne. Então, não torna mais... Só o fato da gente ser um grande exportador não torna mais barato no Brasil. Esses bens são internacionais. Então, se a carne ficar mais cara, fica mais caro aqui também. E tem que ficar, porque está mais escassa relativo à demanda mundial. Agora, o que você falou do transporte, sim, transporte, você tem razão, iria mudar isso. Mas aqui a gente está abstraindo do transporte. Essa pergunta aqui que está no chat, essa pergunta surge sempre. Eu mencionei isso antes. É aquele negócio, você vê muitas vezes assim, uma moeda... É que a gente falou da Libra e do dólar. Você está me dizendo que o peso mexicano
é menor do que o real. E o Japão também, um ien no Japão, R$ 1, um real vale assim, uma coisa como 1.000 ou 2.000 ienes. Diz, puxa, então ien não vale nada. Não, mas isso é só unidade. A unidade não quer dizer nada. A gente podia mudar o real, como a gente fazia na época da inflação, e dizer o seguinte: da agora em diante não vai mais se chamar real, vai se chamar novo real. E vai ser R$ 1.000. A gente vai pegar R$ 1.000 e vai chamar de novo real. Então, tudo no Brasil vai estar em novo real. Então, vai ser R$ 1.000. Então, o dólar, a taxa de câmbio de novo real para dólar, você vai poder comprar um monte de dólares com um novo real. Mas a única coisa que mudou foi a unidade, não muda nada. A unidade, se o ien tem muitos ienes, poucos ienes, isso não interessa. O que interessa é o poder de compra lá do ien. Se eu tenho um ien, quanto que eu compro? Se eu tenho lá no Japão, se eu tenho um real, quanto que eu compro lá no Japão? Então, esse é um erro muito comum de ficar comparando a magnitude do valor em uma unidade com a magnitude do valor em outra unidade, mas você está comparando laranjas com bananas. Não pode. Você tem que transformar uma moeda comum, transformar em dólar, por exemplo, e daí ver o poder de compra. O mais certo ainda é dizer o seguinte: se você trabalhar 1 hora no Brasil, e o que você ganha trabalhando 1 hora no Brasil? O que você ganha trabalhando 1 hora no Japão, no México, nos Estados Unidos, no serviço correspondente? Quanto que você compra? Aí no Brasil, você trabalha 1 hora, ganha, digamos assim, ganha R$ 50. No Japão, você trabalha 1 hora fazendo a mesma coisa, você ganha tantos ienes. Quanto que você compra com essa 1 hora de trabalho no Brasil? Quanto que você compra com essa 1 hora de trabalho no Japão? Se você compra mais no Japão do que no outro, aí sim você pode fazer essas comparações. E, professor, Diga. esse exemplo que você está falando aí, teve um programa lá que mostrou, mais ou menos, comparando o poder de compra dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, né? E o poder de compra no Brasil, com o real. Aí, tipo assim, eles fizeram a mesma compra para ceia do Natal, vamos dizer assim. Aí, o cara pegou um salário mínimo nos Estados Unidos, $1.000, e fez as compras lá. Aí o cara depois pegou um salário mínimo do Brasil e comprou aqui as mesmas coisas no Brasil. Aí, tipo, nos Estados Unidos, você só gastaria 1/20 do seu salário. Tipo, com $1.000 ele compra por $50 as compras da ceia. E no Brasil, você gastaria 1/4 do seu salário. O cara com R$ 1.000 aqui, ele compra por R$ 200, por R$ 250, sei lá, as compras da ceia. Tipo assim, sabe? Então, tipo, O que mas acontece teve que trabalhar muito mais para poder comprar a mesma coisa. Eu só acho que o jeito que eles fizeram aí não é uma boa comparação, porque salário mínimo é fixado pelo governo. Então, sabe, isso vem de política, de botar mais alto ou mais baixo. Eles estão discutindo muito isso nos Estados Unidos. E cada estado é diferente nos Estados Unidos. Mas o que está por trás realmente é produtividade. Lembra que a gente aprendeu produtividade? Então, por que em alguns países o salário vai ser muito mais alto do que em outros países? Porque aquela economia, aquelas pessoas são muito mais produtivas. Com 1 hora de trabalho de um trabalhador em um país, ele produz um monte de coisa. Em outro país, um trabalhador produzindo aquela 1 hora também, no mesmo tipo de serviço, para ser comparável, produz muito pouco. A produtividade é muito baixa. Por causa de quê? Por causa da tecnologia, por causa de educação, por causa da legislação, do clima, de tudo mais. Então, se a produtividade é mais baixa, o mais produtivo que você é, o mais que você ganha pelo seu trabalho. Claro, porque você está produzindo muito mais, então você vai ser remunerado mais. Então, produtividade é que está por trás disso tudo. Então tá, eu vou parar aqui, porque já está dando 1h30, eu acho que não é bom ficar muito mais comprido, e teve muita matéria já, e
Aí eu retorno com essa parte da paridade de poder de compra depois, na próxima aula. A gente continua, ver como é que calcula e como é que compara. Alguém tem mais uma pergunta? Lembre que quarta-feira não tem aula, então. E tem o controle na sexta-feira. Mesmo esquema que os outros controles. Mais uma pergunta? Eu fiz esse simulado lá no sábado, e aí, quando eu fui apertar o botão para enviar, ele travou. Aí falaram-me que, depois que acabar o horário do simulado, ele envia automaticamente. É isso mesmo? Eu não vou, então, meu simulado foi enviado ou não foi enviado? Como é que eu vou saber se eu vou ganhar nota ou se não vou? Na verdade, eu não sei. Isso, quem está vendo isso, porque isso é centralizado e as outras turmas todas juntas, por isso quem faz isso é a monitoria. Tenta entrar em contato com eles, ver se resolve. Se não resolver, daí fala comigo, manda um e-mail para mim. É só você abrir no Aprender, que já está lá. No Aprender 3, na parte de revisão dos simulados, lá aparece já a nota, porque já envia automático, né? Tá bom, então obrigado. Alguém está perguntando aqui, o conteúdo dos controles é a aula de sexta e essa aula hoje. Então, eu não vou botar paridade de poder de compra, eu ia botar uma pergunta, mas como a gente não chegou a acabar, vai ser só o resto. Aqui é a parte de balanço de pagamentos e toda a parte de mercado de câmbio, taxa de câmbio, mercado de câmbio, mas sem incluir paridade de poder de compra. Então, tá bom. Então, boa sorte, então, com o controle.